Graças a Deus, meus irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos, lá na primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 3 desta carta. Nós estamos fazendo uma exposição na carta. Versículo de número 17 até o versículo 20. Primeira carta de João, capítulo de número 3, do verso 17 até o verso 20. Diz assim: aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Fizemos a leitura do verso 17 até o verso de número 20 do capítulo 3 da primeira carta de João. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, que inspirou as Escrituras, nos ilumine e nos dê a habilidade de entendermos a mensagem do Teu Santo Evangelho. E quando nós entendemos a mensagem, ó Deus, também pedimos que o Senhor aplique em nosso coração essa verdade. E ajuda-nos, ó Deus, a viver conforme a Tua palavra. Abençoe, Senhor, a todos os irmãos aqui presentes, também a todos que têm nos ouvido, ó Deus, pela Rádio Missões, os irmãos que têm nos acompanhado, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe o coração deles também em Cristo, e que eles possam também, ó Deus, vislumbrar a grandeza do Teu Evangelho e da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se a minha voz falhar aqui, os irmãos me desculpem porque falei bastante hoje. Então, estou com a voz um pouco falha aqui, mas vamos lá. Lembrando os irmãos que a carta de João, a primeira carta, foi escrita para uma igreja que estava sendo atacada, ou enganada, ou pelo menos havia uma tentativa de falsos mestres de enganar a igreja pregando um falso evangelho, que não era o verdadeiro evangelho. E João, então, ele escreve para essa igreja, e lembrando que ele escreve o que a igreja já conhecia, no que a igreja já foi doutrinada, foi preparada para isso. Ou seja, a mensagem de João não era uma mensagem nova. Lembramos os irmãos que os falsos mestres, eles gostam de novidades, de trazer coisas novas. E eu falei aqui domingo passado para os irmãos que se você vivesse há 1000 anos e ouvisse o Evangelho, e se Deus te desse o privilégio de você viver 1000 anos, você ouviria o mesmo Evangelho. Não iria mudar nada. Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Então, os falsos mestres gostam de pregar novidades, e João, então, enfatiza para a igreja de que o que ele está escrevendo para elas, ou para eles, não era coisa nova. Era algo que eles já tinham ouvido desde o princípio. E desde o princípio aqui é desde o momento que eles vieram à conversão. Eles ouviram o Evangelho e João continuou pregando exatamente aquilo que ele havia ensinado para eles. E aí João vai mostrando a diferença entre o verdadeiro profeta e o falso profeta, o verdadeiro crente e o falso crente. O verdadeiro crente se apega àquilo que é desde o princípio. O falso crente gosta de novidades. E o Evangelho, ele é as boas novas de Deus. Mas sendo as boas novas de Deus, ele não muda. Repito, porque Deus não muda. Então, nós temos aqui já
falado sobre isso, há um atributo de Deus que nós chamamos de atributo de imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Aquilo que Deus sempre foi, sempre será. Então, também a palavra de Deus não muda. E é importante que nós compreendamos essa verdade. E João, então, vai descrever as características dos falsos mestres, depois, então, ele repete para a igreja de novo tudo que ele ensinou, e ele continua repetindo. Agora, no versículo de número 17, ele vai falar de algo que é muito importante. Ele vai falar sobre o amor, e como que esse amor funciona, né, e como que nós testamos o nosso cristianismo, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Em outras palavras, irmãos, esses versículos aqui, João de novo vai dizer para a igreja assim: como que você sabe que você é crente, que você é salvo? E acredito que é isso que ele vai responder nesses textos. Então ele começa dizendo aí no verso 17, ele fala assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão passar ou padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então veja que agora João está aplicando de novo o teste. Eu quero só lembrar aos irmãos o seguinte: o falso mestre ou o falso profeta, ele vai tentar extrair da igreja ou do povo que está ouvindo ele recursos. Mas é interessante que esses recursos ele vai aplicar para ele só, ele vai usar para ele só. Dificilmente ele vai ajudar alguém. Dificilmente ele vai se compadecer de alguém. Então, João agora diz o seguinte: olha, se você é crente mesmo, e você tem recursos, ele está dizendo, e se você vê o seu irmão em Cristo passando por necessidade, e fechar a ele o coração, aí ele pergunta: como que você pode continuar afirmando que o amor de Deus está em você? Porque Deus é amor. Né? Mas vamos entender então aqui o texto. No período de João, irmãos, havia muitas pessoas pobres, por exemplo, pescadores, pastores, cuidadores de porcos, pessoas que tinham serviços simples, eram pessoas muitas vezes pobres. E diante da situação da qual a igreja estava enfrentando, então, havia muitos irmãos que poderiam passar por necessidades. E esses irmãos pobres aqui também foram conquistados pelo Evangelho. Mas também havia na igreja lá pessoas ricas, pessoas que tinham posses e bens, e que também eram crentes. E João, então, mostrando que a igreja ela é formada de pessoas assim, João diz: olha, aquele que tem recurso e que vê o seu irmão passar por necessidade, ele diz, deve ajudar esse irmão, deve se compadecer dele, deve ajudá-lo nas suas necessidades, porque isso faz parte do amor. Ou seja, Deus é amor. E o que Deus faz conosco? Veja bem, todos aqui estão respirando, todos aqui têm vida, todos aqui vêm, todos aqui de alguma forma têm algo na sua casa ou no seu lar, tem uma casa onde está. Agora, nós estamos no mundo de Deus. Quem que compartilha conosco essas coisas? É Deus. Talvez você poderia argumentar assim: mas eu trabalhei para comprar a minha casa, eu trabalhei para comprar o bem que eu tenho em casa, mas Paulo diz assim lá em Atos, que Deus é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Ou seja, se você tem inteligência, se você tem capacidade de desenvolver, de trabalhar e fazer algo, é porque Deus te deu. Tudo pertence a Ele. Um dia todos nós estaremos diante de Deus e teremos que devolver para Deus aquilo que Ele nos deu. Ou, em outras palavras, né, aquilo que Ele nos emprestou. Mas o ponto que João está, então, chamando a atenção da igreja é: se você tem bens, se você tem recursos, e se você tem irmãos que passam por necessidades, você deve acudi-los, você deve ajudá-los, você deve sustentá-los enquanto ele estiver passando por necessidade. E João diz: esta é a prova que nós temos que nós somos crentes. Porque o crente aprende a compartilhar o que ele tem. E é conforme o texto está dizendo aí, olha, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, se nós temos o amor de Deus em nosso coração, se nós experimentamos da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, nós também queremos compartilhar, nós também queremos ajudar, nós também queremos aliviar as dores, as necessidades de outros. E isso é algo natural na vida de um crente, ajudar alguém que passa por necessidade.
Não é ajudar alguém que não quer trabalhar, são coisas diferentes. É diferente do preguiçoso que não quer fazer nada. É daquele que passa por alguma necessidade, como era o caso aqui no tempo de João. Havia muitos irmãos ali que, diante de perseguições, de problemas ou dificuldades, ou até mesmo do seu próprio trabalho, passavam por alguma necessidade. Como também havia irmãos ali que tinham muitos recursos. Então João diz, olha, você deve ajudar o seu irmão. Isso tem que ser uma coisa espontânea, voluntária. E isso demonstra que, de fato, o amor de Deus está em nós, que nós compreendemos o amor de Deus por nós. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, né, e tinha um irmão lá que gostava muito de evangelizar, e eu perguntei para ele o que era evangelizar. Né? Ele diz, olha, evangelismo, resumidamente falando, é o seguinte, é um mendigo que achou comida, e bastante comida, agora ele corre atrás de outro mendigo para dizer, olha, eu tenho comida, eu quero compartilhar com você. E isso é verdadeiro. Então, amados irmãos, a prova, o teste para nós entendermos o nosso cristianismo verdadeiro é que o crente verdadeiro, ele tem disposição de compartilhar o que ele tem. Ele se compadece dos mais necessitados, ele se compadece do mais fraco, ele se compadece daquele que tem alguma necessidade, ele busca prover para aquele que tem necessidade recursos, porque isso demonstra que, de fato, ele crê no cristianismo verdadeiro. Ele experimentou do amor de Deus, ele experimentou da graça de Deus, da bondade de Deus sobre a vida dele. Então ele é alguém que ele trabalha pensando nele e pensando nos outros. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 4, ele fala sobre isso, ele diz, olha, aquele que roubava, não roube mais, mas faça com as mãos aquilo que é bom, para ter para si mesmo e para sustentar outros, ou ajudar outros. Então, um dos testes importantes que nós temos para provar o nosso cristianismo é que o crente verdadeiro, ele socorre aqueles que têm necessidade. Ele ajuda aqueles que têm necessidade. Ele alivia as dores, ele alivia as necessidades daquele que está passando por algum problema. Então, João diz, se você diz que é assim, mas não gosta tem o seu coração fechado, um coração avarento, um coração que só quer para si mesmo, como você pode dizer que você experimentou o amor de Deus? Então, João diz que é o contrário. Quem experimentou do amor de Deus, quem experimentou da bondade de Deus, quem conheceu de fato Deus, é alguém que vai compartilhar o que tem e socorrer aqueles que têm necessidade. Repito, não é o preguiçoso. Provérbios ensina o que o preguiçoso tem que fazer. Ele tem que aprender com a formiga. É isso que o provérbio diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. E Paulo também, lá na carta aos Tessalonicenses, diz assim, olha, quem não quer trabalhar também não coma. É isso que Paulo falou, se você não quer trabalhar, então também não come. Não é? Então ele não mandou ser vagabundo, ele disse, você tem que fazer algo. Mas digamos que a pessoa trabalhe, digamos que a pessoa busque o seu sustento, mas mesmo assim ela passa por necessidades, e alguém tem recursos, então João diz, ajude, né, ao seu irmão, porque ao fazer isso, você tem demonstrado que experimentou o amor de Deus. Quero também lembrar aqui que João não está pregando salvação pelas obras. Mas João está mostrando algo importante, que naturalmente quem foi salvo, ele tem obras, ele fará obras. Parece que tem duas cartas, né, na Bíblia que talvez ela aparentemente se contradiz. Né? Em Efésios diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E lá em Tiago você encontra a expressão de que Abraão foi justificado pelas obras, não é? Quero só lembrar aos irmãos que não há uma contradição aqui. Paulo está mostrando que a salvação, ela vem de Deus, é 100% obra de Deus. Não somos nós que nos salvamos ou fazemos algo para salvar. É Deus quem vem até nós, é Deus quem nos resgata, é Deus quem nos salva e nos liberta dos nossos pecados. Agora, quando nós somos transformados por Deus, nós temos obras. Por que Abraão demonstrou que era um homem de fé? Por que ele demonstrou que era um homem de obras? Porque ele era salvo. Ele foi salvo por Deus. E ele compreendeu isso. E uma vez salvo, agora ele obedece aquilo que Deus ordenou. Então ele tinha obras.
Então não são duas cartas que estão se contradizendo, são duas cartas que estão mostrando a mesma obra, mas é como nós gostamos de falar algumas vezes, né? As duas faces, né? Os dois lados da moeda. Então você é salvo, você tem obras, mas você não faz obras para ser salvo. Então João está ensinando aqui que quem experimentou do amor de Deus é alguém que tem e se compadece daqueles que são necessitados, conforme nós estamos vendo aí no verso 17 do capítulo de número 3 da carta de João. Então ele diz que se você vê o seu irmão passar por necessidade, ele diz, socorre-o, ajude-o, porque isso é uma demonstração de que você creu no verdadeiro evangelho. Mas ele continua dizendo no verso 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso aqui é outro ponto importante. O falso mestre é aquele que diz assim, coitado do fulano, coitado do ciclano, né? Nós temos que orar por ele. Nós temos que orar por ele. Então, é alguém que... E ele diz, e nós temos que ajudá-lo mesmo, mas ele não faz isso. O falso mestre, ele tem essa característica. Ele fala muito de amor, ele até se expressa como alguém que ama, mas no coração dele, na verdade, não há amor, só há palavras. Era como os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles eram tão burladores da lei, que eles criaram um sistema lá, na época de Cristo, da seguinte maneira, tinha alguém que tinha posses, o que eles faziam? Eles doavam as suas posses para o santuário ou para o templo, e aí, o que eles faziam? Eles podiam desfrutar daquilo, mas nenhum parente deles, ou alguém próximo deles, poderia receber o cuidado, porque eles tinham doado os bens dele para o templo. Só ele podia fazer isso. Então eles burlavam a lei para não ajudar o outro, mas tinha palavras de amor na boca. Tem que amar o seu semelhante, tem que ajudar o semelhante, tem que fazer isso e aquilo. Então João diz, olha, nós devemos amar de verdade. E amor de verdade é um amor que tem atitudes. São pessoas que têm atitudes, e atitudes benéficas para com aquele que ele ama. Então ele diz, olha irmãos, não amemos de palavra, e nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, tem atitude, tem um comportamento de quem ama. Procure agir como uma pessoa que ama, como Cristo fez conosco, conforme está aí no verso de número 16. Ele diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, Cristo demonstrou, exemplificou o que é o amor, ou seja, Ele deu a sua vida em nosso lugar. Ele não só falou, mas ele fez. Então, João diz, irmãos, nós devemos fazer, e não só falar. Ele não está dizendo que você não pode falar que você ama. Você pode. Mas ele está dizendo, mas não fique só na palavra. Você tem que ter atitudes, você tem que ter comportamento de quem ama. Então ele diz, amemos por atitudes e por palavras. Então, irmãos, quem é verdadeiramente transformado pelo Evangelho, ele se compadece, ele quer dividir, ele quer dar para aqueles que têm necessidade. Quem é transformado pelo Evangelho não tem só palavras, mas tem atitudes. O seu comportamento, as suas ações demonstram o amor de Deus no seu coração, e ele então fará. A pessoa que de fato é convertida, ela ama e ela vai agir como uma pessoa que ama. Ela vai cuidar, ela vai amparar, ela vai socorrer, porque é um ato de amor, e isso é espontâneo na vida de um cristão. Isso se torna natural na vida de um cristão. Ele faz essas atitudes de amor porque ele recebeu também o amor de Deus em seu coração. Então João diz, olha, não amemos só de palavras, mas amemos de fato e de verdade. Isso quer dizer que quem fala só, não ama de verdade. Não ama de verdade. Quero só dizer para os irmãos que a gente fala aqui, mas não existe falso amor. Falso amor, não existe falso amor. Quem ama, ama mesmo. E quem não ama, não ama. Agora, talvez alguém tenta expressar isso
em palavras. E João diz, não basta apenas falar, você tem que agir. E agir e ter atitudes de alguém que ama. E João está dizendo isso para a igreja porque os falsos mestres têm esse comportamento. Faça um teste. Vá diante de um falso mestre um dia e peça ajuda para ele. Ele vai olhar para a sua cara e talvez dizer assim, você tem contribuído com a igreja? Aí você vai dizer, não, então você não pode receber nada daqui. Você pertence à igreja? Não, então também é só para quê? Na verdade é só para ele. É só para ele. O falso mestre só pede. Só pede. Mas o verdadeiro mestre é aquele que vive o amor e que tem atitudes, ao ponto de dar a vida em favor daqueles que ele ama. Então João diz, não amemos só de palavras e nem de língua, mas amemos de verdade, de fato e de verdade. Ele continua dizendo, irmãos, aí no verso 19, ele diz, nisto conheceremos que somos da verdade. E aí então ele diz, quando nós praticamos o evangelho verdadeiro, ele de novo usa a palavra aqui conhecer, a palavra aqui saber, conhecer, ou sabeis, é a mesma coisa. Ele diz aí então, nisto conhecemos que somos da verdade. Ou seja, como que você sabe que você vive o evangelho de verdade? É isso que João está dizendo de novo. Ele diz, quando você vê pessoas necessitadas, o seu irmão necessitado, e você socorre ele, e você ajuda ele. Quando você vê o seu irmão ou irmã passando por alguma dificuldade, você vai lá e alivia as suas dificuldades. E eu quero lembrar aos irmãos que isso aqui não é uma campanha que as pessoas fazem. É algo normal e comum na vida de um crente. Você não precisa fazer uma campanha para ajudar alguém. Você está disposto a ajudar alguém naturalmente. É algo que o crente faz voluntariamente. Então, João diz, então como que você sabe que o seu evangelho é verdadeiro? Aí ele diz aqui, olha, nisto conheceremos que somos da verdade. Isso aqui, irmãos, implica em certeza de salvação. Como que você sabe que você é salvo e que você é salva? Talvez você vai dizer assim, mas é arrogância você dizer que você é salvo, que você vai para o céu. Não é. A Bíblia diz que nós podemos ter essa certeza. Jesus fala assim, quem crê em mim tem a vida eterna. Ué, é Jesus que está dizendo isso. Quem crê em mim tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Ele diz que quem crê nele está salvo. E aí então, como que nós demonstramos que somos salvos? Pela atitude nossa, pelo nosso comportamento. E João diz então, nisto nós conhecemos que nós somos da verdade. Isso é convicção, irmãos. Isso é certeza que a pessoa tem. Porque o Evangelho nos dá convicção, nos dá certeza e segurança. Ele diz, nisto conhecemos que somos da verdade. Então, o primeiro efeito disso aqui, benéfico na vida de um crente, é que ele tem certeza, convicção, que ele faz parte do Evangelho, que ele creu no verdadeiro Evangelho, porque os atos dele estão confirmando isso. E é isso que aconteceu com Abraão. Abraão testemunhou que ele cria no Evangelho porque ele tinha obras. Ele viveu a justiça do Evangelho. Ele foi um homem misericordioso, bondoso, e só nós olharmos para a vida dele que ele está demonstrando isso. Olhe para a Bíblia, veja a vida dos crentes como que eram. Eles tinham atitudes, comportamentos semelhantes ao de Cristo Jesus. Então João diz, nisto nós conhecemos que somos da verdade. Então, você tem certeza da sua salvação? Veja a importância da prática. Repito, João não está dizendo que você é salvo por obras, mas João está dizendo que uma vez que você é salvo ou salva, você tem obras. E essas obras confirmam o seu coração que você está de acordo com a verdade, que você vive a verdade, o verdadeiro Evangelho. É por isso que ele diz, nisso conhecemos que somos da verdade. Aí ele diz mais ainda, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Ele diz, olha, não só nós temos convicção que nós somos salvos, mas também o nosso coração está em paz com Deus. Deixa eu explicar isso para os irmãos.
Haverá um dia que todos nós aqui estaremos diante do tribunal de Deus. É um tribunal que ninguém vai escapar, todo mundo vai estar lá um dia, né? Mas antes de chegar esse dia, há um tribunal intermediário. E esse tribunal é a nossa consciência. É a nossa consciência. E vou dar um exemplo para os irmãos aqui, bem simples. Eu pergunto para você, a sua consciência está em paz, te dando segurança que você está salvo e salva? Que você é um cidadão dos céus? Que você pertence a Deus? Que Cristo agora faz parte da sua vida? E que você agora está em paz com Deus e que não há mais condenação? E que se você morrer hoje, você entrará na glória? É essa consciência que você tem tido? Então, João diz assim, olha, irmãos, quando nós vivemos o verdadeiro amor, nós temos convicção e a nossa mente está tranquila. A nossa consciência está em paz. Porque você sabe que está fazendo certo. E você sabe que aquilo que você está fazendo está agradando a Deus. Porque está de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a vontade dEle. Então observe que a verdade nos traz tranquilidade. Ou seja, ela cala a nossa consciência. Que somos salvos, que fomos perdoados, que fomos redimidos, resgatados pelo sangue de Cristo. E que agora nós fazemos parte da família de Deus. Então João diz, olha, ela traz segurança, ela traz certeza, mas ela também traz tranquilidade para a consciência. Olha, a consciência, irmãos, é algo tão terrível, que é melhor você ter uma doença em estado terminal, do que uma consciência que não cala. A maior dor que um ser humano pode ter é a dor de consciência. Porque a consciência é algo que, quando Deus está agindo nela, ela não se cala. Um exemplo bíblico disso é Paulo. Paulo perseguia a igreja. Até que Paulo se encontrou com Cristo, ou Cristo se encontrou com Paulo. E aí Cristo fala para Paulo assim, duro é você lutar contra os grilhões. Havia algo na consciência de Paulo que estava machucando Paulo. Porque Paulo perseguia a igreja, aquelas pessoas não negavam a Cristo, e aquilo irritava mais Paulo ainda. Então tinha algo que incomodava o coração de Paulo, por isso que ele perseguia a igreja, os crentes, até que ele se encontrou com Cristo. Aí a consciência dele ficou quieta. Mas até aquele momento, algo estava ferindo Paulo, algo estava perturbando Paulo. Quem são esses que estão querendo usurpar a nossa religião? Quem são esses que estão querendo se colocar como os detentores da verdade? E ele perseguia a igreja, até que ele se encontrou com Cristo. Aí o coração de Paulo ficou em silêncio. Aí o coração de Paulo se curvou. Porque até aquele momento, a consciência dele estava ferindo, estava machucando, e aquilo irritava Paulo. Estevão está sendo apedrejado, e Estevão diz, não impute a eles esse pecado, orando por eles, e aquilo incomodou Paulo. Como assim? Então, irmãos, quando nós conhecemos o verdadeiro evangelho, ele cala a nossa consciência. A nossa mente, o nosso coração fica em paz. Como o salmista diz, eu deito e durmo. Você tem dormido? Ou você tem sido alguém ainda ansioso e ansiosa? Jesus diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, pela vossa vida, nem pelo que haveis de comer, de beber ou de vestir. A ansiedade é o grito da consciência no coração. Paulo, na carta aos Filipenses, diz isso. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é a nossa consciência, que está nos julgando e falando algo ao nosso coração, e tirando a nossa fome, ou tirando, o nosso sono. Então, quando nós praticamos o verdadeiro evangelho, nós não só temos convicção da nossa salvação, mas como também o nosso coração, ele se cala, ele se tranquiliza, ele fica em paz.
Quando Paulo estava sendo levado para a morte, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, agora estou indo receber a coroa da justiça. Que não só ele, mas como todos aqueles que também esperam Cristo, receberão. Consciência tranquila, irmãos, irmãs. Então, a prática do Evangelho, ela traz paz para o coração, traz paz para a consciência. Porque Evangelho, como eu falei para os irmãos, é convicção, é poder, e é Deus agindo em nós. Então, João diz assim que nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Mas aí ele diz assim no verso 20: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Tem horas que nós fazemos coisas boas e nós ficamos com consciência pesada. Não sei se vocês já passaram por isso. Nossa, eu fiz um negócio ali, será que eu tinha que fazer aquilo? Você fez coisa certa. Por exemplo, falar a verdade não é uma coisa fácil. E tem hora que você fala a verdade para alguém, a pessoa pode se magoar com a verdade. Aí você fica mal. Nossa, eu devia ter falado aquilo? Mas você não falou a verdade? Uma vez eu cheguei para um parente meu e falei para ele assim: se você não crer, você vai ser condenado. Aí ele ficou. E eu fiquei mal também. Mas não foi a verdade? A Bíblia não diz isso? Então tem horas que nós podemos fazer coisas boas e corretas e você fica na dúvida: e agora? Será que eu fiz certo? Não é? Mas aí João fala assim: se isso acontecer, você tem Deus que é maior do que o seu coração. E Ele sabe todas as coisas. Isso quer dizer o seguinte, meus amados irmãos, que o crente não é movido pela emoção. Ele não permite que as emoções dirigem o seu coração. Ele é dirigido pela verdade. Ele coloca em prática a verdade. Mas nesse mundo que nós vivemos, não é, você falar a verdade, ou você fazer um ato bom, por exemplo, né, é mais ou menos você vai ao mercado e alguém te dá o troco errado, ou a mais. Aí você volta e devolve o dinheiro. Aí a pessoa dá risada. Ah, por que você fez isso? Precisava. É questão de consciência com Deus. Né? Ou então vamos pensar assim, não é? Você está precisando e você encontrou ali um dinheiro e você fala assim: agora, opa, o dinheiro que eu estava precisando está aqui. Mas aí a sua consciência fala assim: olha, você tem que levar lá na delegacia, abrir um BO, porque alguém perdeu o dinheiro. Aí você faz isso, mas você estava precisando daquele dinheiro. E aí a sua consciência fica assim: nossa, mas por que eu não usei para mim? Porque eu achei. Tem um ditado aí de quem acha dono, né? Não é verdade? Não. Né? Você fica assim: mas e se eu... Né, eu poderia ter pago a minha conta, ou feito isso, aquilo. Não, não é seu. Você devolve. Você devolve. A sua consciência pode te acusar, mas aí você tem Deus, que conhece todas as coisas. Então, o seu coração deve descansar nele. Bom, eu fiz o que Deus queria. Se Ele vai me abençoar, Ele vai me dar os meios que eu preciso, mas você pega e devolve aquilo que não é seu. Então, estou dando aqui alguns exemplos do que muitas vezes nós podemos fazer coisas verdadeiras e sentir o coração: será que eu tinha que ter feito isso? Olha, meu irmão, minha irmã, se você está colocando em prática a verdade, é isso mesmo. E se o seu coração te acusar, lembre que Deus é maior do que ele. E que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Então João diz: se isso acontecer, lembre que Deus conhece todas as coisas e Ele não vai te acusar, Ele não vai te condenar, porque você fez e praticou a verdade. Então, meus amados irmãos, o teste que João faz aqui, de novo, é o teste prático. Como eu sei que sou um crente verdadeiro? Aí João diz: se você tem recursos, você age com bondade para com aqueles que não têm. Você é alguém que vai ajudar os necessitados. Você é alguém que vai consolar os fracos, encorajar aqueles que estão acovardados. Então, o crente sempre estará fazendo atos de bondade. É natural no crente isso. Além disso, ele diz que o crente não ama só de palavras, mas ele ama de palavras e de atos.
de fato e de verdade. Ele é alguém que tem atitudes. Ele vai fazer o bem, porque ele experimentou o bem de Deus. E isso traz certeza, convicção para o coração dele. Isso traz paz para o coração. Mas se o coração talvez acusá-lo, ele lembra de Deus. Ele lembra de Deus. Ele vai se colocar na presença de Deus e vai dizer: Senhor, eu fiz isso exatamente como o Senhor mandou, mas o meu coração está querendo me tirar a paz aqui. E fiquem tranquilos que Deus dará paz para o seu coração. Então, meus amados irmãos e ouvintes, que Deus vos abençoe. E é importante que você saia daqui com essa convicção. Você vive o verdadeiro evangelho? Esse evangelho que João pregou praticamente há quase 2000 anos, daqui 1000 anos vai ser o mesmo. Por uma simples razão, porque é a palavra de Deus. Deus não muda. O evangelho não mudará. Vai ser o mesmo para até 1000 gerações, se Cristo não voltar antes. Mas é importante que você tenha essa convicção. Você vive o verdadeiro evangelho? As suas atitudes têm demonstrado isso? O seu coração tem estado em paz na presença de Deus? É isso que o evangelho produz na vida do crente. Que Deus assim nos abençoe e que Deus nos ajude a vivermos para a glória do nome dele. Amém.